Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 266, The Natural Capital Project. A gente vai falar sobre um projeto extremamente interessante, audacioso, que a gente está investigando com diversos estudantes de graduação, aliás, de mestrado e de doutorado, que é o projeto Invest. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas, antes disso, tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Fala aí, professor, tudo certo? Hoje a gente vai falar aí sobre um programa, um projeto, né, com várias frentes, e que lá fora, pelo menos isso é uma percepção minha, né? Lá fora o pessoal das áreas ambientais em geral usa bastante, e aqui tem um pouco mais de desconhecimento, né? Interessante isso. Até por isso que pensamos em fazer esse episódio, né? Para aqueles que não conhecem, não sabem do que se trata, pelo menos dar uma pesquisada, porque é um negócio extremamente robusto, complexo, né? E como eu comentei, atua em diversas frentes dentro principalmente do escopo ali dos serviços ecossistêmicos, né? Exato. O projeto é um projeto da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que tem aí uma série, né, de interfaces e parcerias com pesquisadores e profissionais em vários lugares do planeta. E esse NatCap, né, ou Natural Capital Project, ele é focado principalmente nessa questão dos serviços vitais, né, suporte de vida, como serviços ecossistêmicos de suporte. Então, eles têm uma série de modelos dentro do projeto Invest. O Invest é um acrônimo de Integrated Valuation of Ecosystem Service and Trade-offs. Ou seja, né, seria um sistema integrado de valoração de serviços ecossistêmicos e trade-offs. Então, o Gustavo, inclusive, está fazendo a tese de doutorado dele num dos projetos, num dos modelos do Invest. Eu tenho estudantes vendo... o Gustavo está fazendo a parte de armazenamento e sequestro de carbono. A Vitória está trabalhando com biodiversidade, a Patrícia está trabalhando com variação sazonal de recursos hídricos, o Dácio vai migrar para o projeto, a gente ainda não sabe qual modelo, mas ele está provavelmente trabalhando dentro de um modelo que envolva ambiente urbano e mudanças climáticas. O Gabriel está para começar o doutorado dele na parte de Blue Carbon, e a gente está expandindo para um monte de discussões nesse sentido. E por que a gente resolveu investigar o Invest? Justamente porque a gente tem uma estruturação que nos dá um norte em relação a esses serviços ecossistêmicos de suporte e como as interferências antrópicas ocorrem e que mudam esse processo. Uma das grandes vantagens, quando a gente olha o projeto, e principalmente os modelos, tem uma série de discussões, por exemplo, no YouTube, tem um canal do Natural Capital que mostra, né, tem um workshop que fala de vários dos modelos e apresentam as relações. A documentação é muito extensa, é bastante ampla, e a gente tem algo que, nos exemplos, porque eles têm também algumas provas de conceito em alguns lugares do mundo, o grande problema que eu vejo que eles esbarram é a falta de um mapeamento de uso e cobertura da terra. Né? A gente vê, eu não sei se você notou isso, Gustavo, na documentação, eles sempre salientam da necessidade de um Land Use and Land Cover muito bem estruturado. E com isso a gente tem o mapa biomas no Brasil, o que favorece muito a nossa análise. Né? Sim. Então, eu acho que
Diga lá. uma questão que a gente precisa se atentar, né? Só para voltar um pouco na nomenclatura, né? Então você tem o projeto, né? Capital natural. O próprio nome já cabe uma série de discussões aqui, de interpretações quanto aos serviços ecossistêmicos e tal, dentro dessa lógica, né? Mas eu acho que é uma iniciativa, né, uma alternativa de, como eu já disse várias vezes aqui, de tentar jogar o jogo que está sendo posto aí há pelo menos um século, né? Então, se a gente pegar uma perspectiva mais do passado, né, nós tentamos mudar a mentalidade, né, porque a questão ambiental ela esbarra muito na questão econômica, né? Então, mudar a mentalidade não surtiu efeito. Vide mudanças climáticas agora. Então, beleza. Né? Então, eu acredito que a mentalidade acadêmica global é. Então, beleza, vamos fazer o seguinte: vamos jogar o seu jogo, então. Né? Então, a gente vai valorar esse serviço. Né? E aí você Exato. tem o projeto, o capital natural, já que tudo é possível, né, de ser valorado, então beleza, vamos valorar isso também. E aí o Invest é esse pool, é esse conjunto de uma série de modelos. Né? A gente vai deixar aí na descrição o site e tal, e lá vocês vão ver um monte de modelos que são utilizados para diversos fins, como a gente já falou, que a gente também já fez capacitações nesses modelos, né? O Seasonal Water Yield lá, né? De produção de água, enfim. A gente já brincou com ele também, além dos outros que a gente já toca aqui nos projetos, e todos esses modelos eles têm uma lógica geoespacial, de dados espaciais. Né? E como você comentou, Exato. a questão, quando você quer investigar, né, a lógica de serviços ecossistêmicos, você precisa saber que tipo de uso que está sendo dado ali, ou, no mínimo, que tipo de cobertura tem no solo. Né? E Exato. qual é essa dinâmica territorial? E nós temos aí um dos melhores, se não o melhor, né, programa para essa finalidade, que é o Map Biomas, né, que dá essa série temporal gigantesca, onde você consegue identificar toda a dinâmica territorial no que diz respeito à cobertura do solo. Então isso é muito bom, isso funciona muito bem como é um input muito preciso dentro dos modelos Invest. Né? É claro que não é o único input que os modelos precisam. Né? Tem vários Exato. outros aí, e isso vai depender da sua aplicação e tal. Né? Por exemplo, aplicações voltadas para recursos hídricos, invariavelmente você vai ter que colocar ali um modelo digital de elevação. Né? Como é que você avalia recursos hídricos sem saber, né, dessas questões, né, enfim, de questões mais voltadas à topografia mesmo. E aí tem a outra lógica, pô, beleza, qual é o melhor modelo, né, que eu posso inserir? Né? Inclusive o professor Groman já até discutiu sobre isso, né? Modelos gratuitos, quais são os melhores? Será que o SRTM ainda é o melhor? Né? Então você tem dentro de cada variável que você insere no Invest, você tem uma discussão sobre os próprios dados, né, que são inseridos. Isso é extremamente interessante. Então você, só para fechar aqui, você tem uma série de modelos que vão trabalhar aí nas mais variadas frentes, gerando vários produtos, onde você tem para cada modelo uma porção de variáveis que também são possíveis de ser discutidas, né, cientificamente. Né? Então, inclusive, uma das ideias, né, da minha tese é verificar essas variáveis, né? Enfim, qual seria o melhor cenário, o melhor conjunto de dados para os ambientes, por exemplo, para a Amazônia, para o Cerrado, né? No objetivo ali de tentar até melhorar o modelo, né, para o contexto do Brasil, porque o modelo ele é criado para uma perspectiva global, né? Mas a gente sabe que na perspectiva local as coisas podem mudar um pouquinho.
Exato. A gente esteve em Cali, né, com o pessoal do Natural Capital na COP de Biodiversidade e acabamos fazendo um relacionamento mais estreito entre o projeto que a gente vem desenvolvendo de ativos de resiliência de biodiversidade com essa dinâmica do Invest e do Natural Capital. Esse ponto que você tocou, para mim, é essencial. Por quê? Porque o modelo ele nada mais é do que como a gente entende um fenômeno físico, né? Como a gente consegue representá-lo. A gente modeliza as coisas a partir da necessidade que a gente tem de entender como as coisas funcionam, mas é claro que está dentro da limitação que a gente entende do espaço. Então, por exemplo, eu estava vendo, eu nessa semana conversando sobre o Invest, porque, como eu te disse, e você sabe disso, né, eu tenho colocado vários estudantes de pós fazendo investigações e testes com os modelos. E é claro que associando a políticas públicas, a momentos que a gente viveu. Então, por exemplo, no caso da parte de recursos hídricos, a gente tem ao longo do tempo, no Distrito Federal, um processo, que é a área que a gente está investigando, nesse modelo específico, a gente tem um processo de ocupação do espaço territorial como moeda eleitoreira, né? Então a gente tem vários momentos de um processo que eu chamo de horirização, né? Quando a gente tem ali a formação de diversas regiões administrativas e como isso vai influenciar no fluxo superficial, no fluxo de base, ou seja, a impermeabilização, a mudança do uso e cobertura, tudo isso vai interferir. Dentro dessa perspectiva, né, por exemplo, o efeito de borda, porque só para a gente ter uma noção, deixa eu só citar aqui quais são os modelos que o Invest avalia. Ele tem produção anual de água, o Blue Carbon costal, ou costeiro, né, o azul, o carbono azul costeiro, que é a parte de manguezais e a área, né, costeira, que é um reservatório extremamente generoso de carbono. Armazenamento e sequestro de carbono, que é o que o Gustavão está fazendo na tese dele. Vulnerabilidade costeira, polinização de culturas, produção de culturas, efeito de borda de carbono florestal, qualidade de habitat, avaliação de risco de habitat, proporção de entrega de nutrientes, energia eólica offshore, qualidade cênica, produção sazonal de água, que o Gustavo citou aí, que a gente fez um treinamento nesse sentido, taxa de entrega de sedimentos, né, ou taxa de disponibilidade de sedimentos, resfriamento urbano, mitigação de riscos de inundações urbanas, acesso à natureza urbana, retenção de águas pluviais urbanas, visitação, recreação e turismo e energia das ondas. Então, é extremamente vasto e desde que eu comecei a orientar gente, alunos nessa questão do Invest, já surgiram vários outros modelos, né? Mas, por exemplo, o efeito de borda de carbono florestal. Ele é uma análise de degradação florestal, né? Então, ele visa contabilizar a degradação do estoque de carbono florestal devido a esse efeito de borda. A expansão, né, o contato da área encapsulada de vegetação com os elementos, os agentes que fazem pressão. E eu estava vendo, por exemplo, eles se baseiam na discussão do IPCC com relação à disponibilidade, né, de carbono orgânico, aliás, de biomassa, né, de carbono na biomassa acima do solo, abaixo do solo, a matéria morta, né, a vegetação, a necromassa, e solo. Só que ele não utiliza no modelo, né, pelo que normalmente você tem que entrar com esses valores, ele não utiliza, ele tem como limitações, né, a questão, por exemplo, dos efeitos de carbono acima do solo apenas. Se você quiser incluir
Os outros componentes, abaixo, serrapilheira, madeira morta e solo, você pode fornecer esses dados em função da classe de uso e cobertura da terra, mas ele não traz isso no modelo, você pode incluir. Então, Sim. é muito legal quando você pega uma descrição do modelo que ele está propondo e ele te mostra quais são os elementos disponíveis, o que você precisa ter de input, o que você vai ter de resposta e quais são as limitações do modelo. Isso, para mim, é extremamente interessante como forma da gente se apropriar e testar isso em diversos contextos, Sim. principalmente quando a gente está vindo do mês mais quente, já registrado na história pelo C3S, né, pelo Copernicus Climate Change Service. A gente falou num episódio recente sobre os highlights de 2024, mas janeiro de 2025 já foi mais quente do que o ano de 2024, né, extrapolando aí 1,5 grau do limite pré-industrial desde que começaram as medições. Então, é extremamente importante a gente ter essa compreensão da vulnerabilidade, da resiliência dos espaços e, como você bem salientou, como todos os modelos do Invest são georreferenciados, eles são espacializados em ambiente geotecnológico, a gente pode direcionar as ações também de mitigação, né, e de aumento de resiliência às Sim. mudanças climáticas e aos processos de degradação em geral, né? Sim, eu acho que essa tônica vai ser muito presente daqui para frente, principalmente resiliência urbana, né? Exato. Porque a gente está vendo, bom, a questão da própria modelagem climatológica, né? Enfim, modelagem climática, que seja. A gente já não tem como. Já é complicado, né? Você modelar só a atmosfera em si já é uma coisa absurda, né? Porque você tem envolvidos ali processos que são é, caóticos mesmo, né? Do ponto de vista Uhum. matemático. Então, existe um ramo para isso, né? Teoria do caos lá, aquela coisa de cadeia de Markov, eu não vou entrar nisso agora, mas você Uhum. tem essa dificuldade, né? Mas você soma isso aos extremos climáticos vindos das mudanças climáticas, né? Então, por Uhum. exemplo, num mês que você tinha naquele determinado recorte territorial uma distribuição de chuvas, né, uma média de 300 milímetros, mas ela estava distribuída, né, mais ou menos ali durante o mês, você vai ter 300 milímetros em poucas horas. Né? Uhum. Então, como que você trabalha nessa questão? Né? Então, e onde os modelos Invest podem ajudar? Justamente a calcular, por exemplo, a resiliência desses locais Uhum. quando desse tipo de evento. Né? Então, isso é muito importante, principalmente daqui para frente. E não só isso, né? Questão, por exemplo, da disponibilidade, a qualidade de recursos hídricos, né? Isso, como eu falei, são extremos. Da mesma forma que está chovendo para caramba agora no verão, quando chegar a Uhum. estação seca, né? Provavelmente a gente vai enfrentar extremos também. Né? Então, Uhum. como é que fica a disponibilidade dessa água? Como é que a gente consegue minimamente se antever a esses cenários, né, para tentar mitigar esses processos? Né? Então, até questões agrícolas também, né, de fertilidade. Você tem diversas aplicações, enfim, é um mundo ali dentro. Né? A pessoa, Uhum. como eu falei, eu convido vocês a entrarem no site, você vai passar ali facilmente algumas horas, né? E tudo que está ali serve de base para coisas que são estado da arte na ciência, em termos de discussão. Né? Tem o planejamento sustentável, né? A questão de planejamento urbano sustentável, todas as Uhum. questões que envolvem sustentabilidade, né? Pagamento por serviços ecossistêmicos, gestão de bacias hidrográficas. Né? Então, as próprias questões de compensação ambiental também, e políticas públicas, né, voltadas a mitigação de efeitos de extremos climáticos. Então, assim, Uhum. eu acho
eu acho muito importante o estabelecimento desse modelo, né? Essa questão de vamos implementar pelo menos um baseline. Né? Eu Exato. entendo os modelos Invest como sendo um baseline. Porque Uhum. você, em todos os países fica difícil você ter uma riqueza de dados, um projeto como um Map Biomas, por exemplo, ou um corpo de cientistas que trabalham com dados geoespaciais tão ricos em conhecimento e, enfim, em poder de análise como aqui no Brasil. Né? Você não tem isso em Exato. todos os países, mas você tem a possibilidade de usar um modelo desse como um baseline. Né? Já é um Uhum. puta de um começo, é ótimo. Né? E para aqueles que têm um desenvolvimento científico um pouco maior, um conhecimento um pouco maior nessa área, você tem a possibilidade de enriquecer esse modelo para sua perspectiva Exato. local, que é o nosso caso. Uhum. Então, isso é muito legal. Você estabelece. Eu ia falar estabelecer um padrão em termos de modelo, mas não é bem isso. É mais colocar, cara, ó, esse aqui é a linha de base, tá? Vocês podem partir daqui que só se tiver só isso, já está muito bom para trabalhar Uhum. com as questões de impactos climáticos, principalmente, porque até o momento, né, a maioria das nações não está fazendo absolutamente nada. Né? Então, Exato. você tendo isso e com essa chancela, não só da Universidade de Stanford, mas de vários outros organismos, ONGs aí, tem WWF por trás, outras universidades brasileiras também por trás desses projetos. Então, não é uma coisa, primeiro, que surgiu do dia para a noite, e nem uma coisa Uhum. que uma pessoa foi lá e pensou. Né? Tem vários grupos para cada braço, para cada ramo do Invest. Né? Então, é muito importante que nós, principalmente os pesquisadores, né, tenham conhecimento dessa modelagem. Não precisa conhecer, eu não conheço todos, né? Acho que Uhum. ninguém, mas que tenham conhecimento do programa, do projeto e daqueles modelos do Invest que são de interesse da aplicação da sua pesquisa. Né? Eu acho isso extremamente importante para Eu já vi compor também. trabalhos futuros. Né? Exato. Eu já vi também algumas dissertações sendo feitas na USP, aqui na UNB, né, dissertações e teses usando o modelo. Então, é bem interessante a gente ir se apropriando, porque cada vez mais a discussão sobre pagamentos por serviços ecossistêmicos, né, por serviços ambientais, é uma temática bastante importante. E é como você disse, é um norte, é um baseline para a gente sair e aprimorar as questões. Por exemplo, a gente tem aí esse efeito de borda, que é um dos elementos de degradação e é um dos componentes do Mapiomas Degradação, que está na sua versão beta. Eles estão trabalhando na degradação de solos, eu sei porque eu tenho uma ex-aluna minha que é do Mapiomas e da parte de solos e tal, e ela me comentou que estão, né, num processo de incorporar também degradação de solos, o que é um componente extremamente importante, tanto que tem uma COP sobre Sim. redução dos efeitos de desertificação, né, que ocorreu em Riad agora no ano passado, em dezembro, né, na Arábia Saudita. Então, é uma temática extremamente importante. Eu acho que vale muito a pena as pessoas darem uma olhada também no perfil do Natural Capital Project no YouTube, né? E ter, né, que é @netcapproject, são 125 vídeos que eles têm, então eles têm os approaches do NetCap, tem os tutoriais, os vídeos de treinamento de tutoriais, né, do Invest, tem uma série de conversas sobre Natural Capital, enfim, tem uma série de questões extremamente importantes, desde vídeos longos, com 2 horas de duração, até vídeos mais curtos, com 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, ou seja, você quer ter uma noção do que é o Natural Capital, tem um vídeo de 3 minutos e meio que está, inclusive, no site deles, né, explicando o que é o projeto, logo na página de entrada, explicando o que é esse projeto tão interessante e audacioso.
né? As parcerias que eles têm, Gustavo já comentou, eles salientam isso no site deles, né? Eles têm uma parceria com a Academia Chinesa de Ciências, né? Em sites sobre Natural Capital, a Academia Real Sueca de Ciências, o Centro de Resiliência de Estocolmo, a Nature Conservancy, né? A Universidade de Minnesota, WWF, e tem um monte de parceiros, de colaboradores, como o Gustavo falou, ONGs, academias, universidades, enfim, governos, consultores ambientais. Então, é um projeto muito, muito legal. As minhas primeiras dissertações e teses estão saindo esse ano. A Patrícia defende, agora no meio do ano, a parte de recursos hídricos para Brasília. E a gente vai ter depois três teses de doutorado que estão sendo desenvolvidas, e a gente tem mais uma dissertação de mestrado que também está dentro do projeto. E a expectativa é ampliar isso e avaliar, se possível, quase todos os modelos e ter uma compreensão de como eles funcionam e de como a gente pode se apropriar deles como mais um layer tecnológico importante nas análises e que vão subsidiar os tomadores de decisão, com certeza. Então, é cada vez mais interessante que as pessoas, ao fazerem os planejamentos para aumentar a resiliência às mudanças climáticas, principalmente em ambientes urbanos, né, a gente ter toda uma discussão nesse sentido. E, com certeza, o modelo Invest terá cada vez mais novos outros modelos para ir robustecendo cada vez mais a análise. É como você disse, é um direcionamento, mas te dá um insight extremamente interessante de onde você deve agir espacialmente, como você deve se portar para mitigar e ampliar a resiliência, né? Sim, ele trabalha em assim, quase todas as frentes, né, de um projeto, enfim, ambiental sustentável, né? Então você consegue avaliar impactos, né, ambientais enfim, de projetos, de infraestrutura, essa coisa toda. Você consegue, que é uma coisa que é muito complicada de mostrar para a pessoa que não é da área ambiental, não teve essa vivência, uma educação ambiental de fato, né, que é muito comum, principalmente aqui no Brasil, que é você consegue estimar esses benefícios econômicos, né, o que eu estou ganhando economicamente em ser sustentável, né? Daí você Exato. consegue estimar e mostrar para a pessoa, né, cara, ó, é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico, né? Então, se não é questão de você vai ganhar mais dinheiro, mas a sua comunidade, o povo que está em volta ali, ele vai se desenvolver muito mais se você conservar, né? Do que se você explorar desenfreadamente, né? Explorar desenfreadamente, você consegue ali um pico, né, de rendimento e depois acabou. Agora, se você conservar, você consegue manter, né, as características que são típicas daquele território, o que confere ali também a manutenção da vida, né? Isso é extremamente importante, né? E também você tem a possibilidade, com os modelos Invest, de comparar cenários, né? Para quem não está conseguindo visualizar, o modelo Invest o Invest é um software, né? O que a gente comentou de produção de água. Você baixa o software específico de produção de água, você pode baixar todo se quiser. É um softwarezinho, tem uma interface gráfica, e aí o que é legal, né? Tem esse caráter de divulgação mesmo. Como você falou, tem um canal de divulgação, tem manuais, enfim, extremamente detalhados sobre o que você coloca, sobre o que cada parâmetro daquele modelo representa. Daí você faz sua simulação ali com determinados parâmetros X, Y. Você pode, inclusive, pegar esses parâmetros da literatura, né, para a sua localidade, por exemplo, e aí você modela. Pô, se o cenário for assim, né, se os parâmetros for assim, o cenário é esse. Pô, se for um pouquinho menor, vai ser esse, né? Então, qual é a melhor, né, alternativa ao longo prazo, ao curto prazo, ao médio prazo?
como que esse território vai se comportar no que diz respeito à produção de água, armazenamento de carbono, carga de sedimentos, né? Então, cara, isso é muita coisa, sabe? Eu acho que é um prato cheio para a gente que está na academia, enfim, para você que está aí pensando num projeto de mestrado, doutorado também, ou até mesmo no seu TCC, está aí meio perdido, cara, dá uma olhada, né? Tem muita coisa ali que dá para você aproveitar e além de você estar aprendendo uma coisa nova, né, uma ferramenta que o mundo inteiro usa, você também está contribuindo, né, para a implementação desse tipo de modelagem aqui no Brasil, né? Exato, exato. Então fica a dica, dá uma olhada, a gente vai deixar na descrição do episódio, a gente vai deixar na descrição do link do projeto, né, para você dar uma investigada, e ali dentro tem um monte de coisa legal para ser analisada, né? Então, vamos incentivar as pessoas a irem atrás, gerar resultados e apresentarem também. Isso é muito bacana. Exato. Beleza. Acho que abordamos aí a discussão do Invest, do Natural Capital da Universidade de Stanford, e acho que foi um episódio bastante proveitoso, e eu particularmente sou um entusiasta. O Gustavão está tocando a tese dele em cima do projeto e acho que vale muito a pena, né? Ainda mais a gente que tem uma base de dados já bastante robusta, dá para a gente fazer uma brincadeira bem legal. Isso, meu amigo. Eu acho que a gente passou a ideia do projeto, que é o objetivo desse episódio, né? E com certeza outros virão para a gente detalhar, principalmente aqueles modelos que estamos trabalhando, né? Então, aguardem aí que vai ter muita coisa ainda sobre Invest, sobre Natural Capital. Exato, com certeza. Valeu. Gustavão, um grande abraço para você e para toda a nossa audiência. Fiquem bem, se cuidem, tudo de bom. Abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.